Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. RZTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do segmento agro, ele não é FIAGRO. Ele é um fundo imobiliário do setor agro e teoricamente ele é um fundo de tijolo. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 87,40. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,64%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,88 e isso indica que ele está com 12% de desconto. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de 4 milhões e 280 mil por dia, uma liquidez muito alta. E ele vem de uma variação negativa de menos 2,4% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Que lá nos idos de 2020, no final de 2020, o fundo estava orbitando ali os R$100 e que após isso ele chegou a ser negociado até a mais. Lá em março de 2021, o fundo chegou a beliscar ali próximo dos R$110 durante algum período. O fundo tem um breve recuo, sendo negociado na casa de R$95 durante o meio do ano para o final do ano de 2021. Na virada de 2021 para 2022, o fundo ultrapassa o valor de R$100. E aí, no meados de 2022 para o final de 2022, o fundo novamente tem uma alta a ser negociada ali na casa de R$107, R$108. Durante a virada do ano para 2023, o fundo tem uma queda bem grande, porque o que acontece? Durante um período, o fundo estava negociando aqui, entregando um dividendo extraordinário. E aí cessou esses dividendos. E as cotas do fundo têm essa queda gigantesca, vindo ali para algo próximo de R$80. Rapidamente o fundo se recupera, volta a patamares aqui novamente próximos de 100, rompe novamente os 100 e chega ali novamente próximos a R$110. E aí, desde o final de 2023 para cá, para o início de 2024, o fundo entra no movimento aí de queda, ficando lateralizado ali, próximo dos R$100, mas recentemente, junto com a queda da maioria dos fundos imobiliários, ele também caiu. Ele tem essa queda grande aqui, mas essa queda não ocorreu só com esse fundo. Ocorreu com a maioria dos fundos aí, do nosso segmento aí de fundos imobiliários em geral. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é híbrido, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo atualmente que conta com mais de 130 mil cotistas e ele tem mais de 18 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 99,29 e fiquem atentos a esse valor aqui que a gente vai usar lá dentro do relatório gerencial, tá? Esse fundo vale hoje 1 bilhão 870 milhões. Então ele vale menos de 2 bilhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê aqui informações sobre o dividend yield médio do fundo. Então note, durante aquele período que o fundo estava entregando um dividendo maior, ele estava entregando nominalmente aqui um dividendo alto. Então durante esse período aqui, a gente vê que as cotações do fundo estavam bem acima. A partir do momento que ele diminui um pouco o dividendo, aí as cotações caíram. Então a gente vê isso aqui em forma de dividend yield, né? Recentemente, o dividendo do fundo, o dividend yield, está mais ali na casa de 0,9%, quase próximo de 1%. Nominalmente dizendo, durante esse período aqui, o fundo estava fazendo uma entrega extraordinária de 1,25%, mas não era o recorrente do fundo. Quando ele cessou as entregas e voltou para um patamar mais estável dentro da realidade do fundo, aí a cota deu aquela desabada. Ele faz entregas extraordinárias, o que acontece com a cota? Ela sobe novamente. Então, o mercado, ele é rentista e imediatista. Ele estava entregando mais ou menos ali, 90, 80, né, 90 centavos. Aí ele começou a entregar 1,25, que ele fez uma venda com bastante lucro. Quando cessou isso aí, ele começou a entregar na casa de 85 centavos. Fez essas entregas extraordinárias aí novamente. E agora ele está estabilizado mais ou menos em 90 centavos. No dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 7/10 essa quantia de 90 centavos. Como esse vídeo é gravado com antecedência, provavelmente, quando ele for ao ar, já vai ter sido ali anunciados os dividendos de outubro para serem pagos lá em novembro. Acho eu, pelo que eu vi do relatório, que o fundo tem condição de manter esses 90 centavos pagos aí. Continuando no relatório aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo.
A rentabilidade do fundo aqui, agora, recentemente, ele rompeu e ficou um pouco abaixo do CDI, mas lá dentro do relatório eles trazem uma outra rentabilidade. Então eu vou me basear pela do relatório gerencial. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o canal, para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Geralmente a gente atende os membros ou os inscritos do canal. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além dela te ajudar imensamente, ela também te ajuda a organizar seus ativos, te ajuda na sua declaração do imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira porque, além de nos ajudar imensamente, também adquirindo a planilha é uma forma de apoio financeiro. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books porque é uma forma de apoio financeiro. Esse vídeo aqui foi uma solicitação de um membro lá no nosso Telegram, tá? Membros têm preferência de vídeo. Eu já tinha vários vídeos agendados. Eu, entre aspas, né, passei esse aqui, ó, o RZTR e o Gary 11 na frente de todos os vídeos que ele pediu. Então, eu estou gravando aqui, como ele é membro, ele já vai ter acesso antecipado aos vídeos. Ele pediu o vídeo na segunda, hoje é quarta, eu já estou gravando. Se eu conseguir terminar de editar hoje ou quinta-feira, ele já vai ter acesso. Então eu passei na frente de vários, apesar desse vídeo sair só lá no final de outubro, ele já vai ter acesso ao vídeo em meados de outubro. Então, membros, sempre que eu tenho como, eu passo na frente aí dos outros pedidos, tá? E o Gary 11 que ele pediu, também vai estar saindo aí, daqui uns 2, 3 dias eu vou estar gravando esse vídeo aqui para ele também. Então o Leonardo Lemos falou o seguinte: Amu, poderia fazer uma atualização dos FIIs RZTR 11 e Gary 11? O RZTR tá aqui, daqui a pouco eu vou gravar o Gary 11 para ele. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira e o racional por trás dos nossos investimentos. Eu estou estudando para tirar uma certificação. Após essa certificação, nós vamos poder, inclusive, fazer indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. O relatório deu uma certa melhorada em relação às últimas vezes que eu fiz. Fazia algum tempo que eu não fazia vídeos a respeito dele, tá? Deu uma certa melhorada. Então, como é que funciona esse fundo aqui? A RISA, eles têm uma estratégia interessante para os fundos que eles possuem. Principalmente para esse fundo aqui, que ele é de tijolo, mas que investe em terras do agronegócio, né? E eles têm também uma estratégia semelhante para o fundo logístico que eles possuem. Eles têm um fundo lá híbrido de renda urbana, ele tem diversos segmentos que eles fazem a mesma ideia aqui que eles fazem com esse fundo. Então aqui, ó, quais são as estratégias que eles usam nesse fundo aqui? Eles usam Sale and Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Essas duas primeiras aqui, ó, são bem semelhantes. Então, nessa aqui, ó, ele compra a terra do próprio produtor rural e aluga para ele ali. Só que o sistema desse fundo aqui, ele funciona como se fosse também um fundo de papel. Por isso que ele é híbrido. Ele é dono da terra, então ele é um fundo de tijolo, só que ele faz um sistema de crédito que ele também empresta, e aí a pessoa pode recomprar lá na frente. Então nessa estratégia aqui, ó, ele compra a fazenda, aluga para o inquilino paga o aluguel, mais um ajuste aí da inflação desse imóvel, só que no final do período lá do contrato, esse proprietário tem condição de recomprar lá pelo valor antigo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Nessa estratégia Buy to Lease é a mesma coisa, só que ao invés de o fundo comprar desse produtor rural, ele compra de um terceiro, aluga para um cara, esse aqui é novo, esse produtor rural, só que esse produtor rural, ele tem a opção de recomprar o imóvel pelo preço que foi pago lá atrás. Então ele paga o aluguel, mais os juros
como se fosse da correção desse valor aqui no decurso do tempo. Por fim, o fundo tem essa estratégia de land equity. Nessa aqui, aí sim, o fundo compra, entre aspas, uma terra que está toda acabada, está sem muito desenvolvimento, como se fosse uma terra, entre aspas, ruim, e aí ele vai, faz o manejo da terra, cuida da terra, faz todo o desenvolvimento da terra, e aí ele revende com lucro. Esse aqui ele compra com fins de especular e vender com lucro. Então, como é que funciona atualmente? O fundo é por prazo determinado, surgiu em outubro de 2020, já fez 4 emissões aí. A taxa do fundo aqui, teoricamente, olhando para cá, é cara, né? De 1,25 de administração, e a performance de 20%, se bater CDI mais 2. Depois nós vamos ver lá dentro da DRE que o fundo está com dificuldade de bater essa performance atualmente. Continuando aqui agora, aqui ele mostra alguns números do fundo, né? Na data de fechamento do relatório, ele estava sendo negociado a 93, a gente viu que as cotas desabaram recentemente. O fundo hoje possui 21 fazendas, e se atente a isso aqui, a gente viu lá que o valor patrimonial do fundo é de mais ou menos 1 bilhão e 800. Só que as fazendas valem 3 bilhões e 800. Então como é que funciona, tá? Basicamente, ele vai lá e compra uma fazenda que vale 100 milhões, só que o fundo vai e paga 50 milhões. Ele compra ela bem depreciada, e aí o inquilino começa a pagar ali o aluguel da fazenda, só que ele paga ali a inflação desses 50 milhões aí corrigido aí. Que aí o fundo recebe tanto o aluguel, mais esse IPCA da correção desse dinheiro no decurso do tempo. É como se o fundo recebesse 2 fontes de receita. E aí, ao final do período, geralmente eles fazem um contrato de 10 anos, tá? Então, ao final de cada ano, o devedor aí, o proprietário da terra, ele pode ir recomprando parte da terra aí. Por que que isso aqui é algo bem assegurado para o fundo? Porque a terra já está no nome do fundo. Então ele não tem risco de levar calote. E por que que o inquilino vai querer comprar, vai fazer o possível e o impossível para comprar a fazenda? Porque ele tá, um imóvel que vale 100 milhões, ele deu como 50. Então se ele não recomprar pelos 50 ali que ele pagou, ele na verdade não vai perder 50, ele vai perder os 100 milhões, né? Então geralmente ele tem que recomprar, fazer o possível para recomprar, porque ele vendeu bem mais barato do que seria o valor. Então eles fazem o possível e o impossível. A gente vai ver também lá dentro do relatório, que mostra hoje como é que está a evolução disso. O tempo de recompra, o quanto já foi recomprado e tal. Então essa estratégia do fundo, por enquanto, vem se mostrando uma estratégia bem assertiva, sabe? Compra um trem que vale mais por um valor menor, passa para o nome do fundo para nem ter risco de calote. E a maior garantia, inclusive, ele não quer que tenha calote, mas se sofrer calote para o fundo ainda é vantajoso. Ele pega esse imóvel aí e já revende aí com facilidade, né? Enfim, eu gosto bastante da tese do fundo. Aqui ele fala sobre o desempenho dos fundos imobiliários, vai falar vários cenários macro aí, sobre safras, commodities, né, soja e etc. Toda essa parte aí eu vou pular, mas eu sugiro que se você gostar do fundo, dê uma olhada com atenção aí só para você ter uma certa noção. Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e o que que a gente observa? Nos últimos meses, aí, inclusive anos, desde 2023 para cá, ó, o fundo não vem oferindo performance. Então ele só conseguiu ter performance lá no início do fundo. Mas ainda assim, como é que eu vou fazer? Ó? Agosto, vamos lá. Agosto o fundo teve de receitas 16.900, que é o arrendamento. Valorização imobiliária, ele quase não recebe isso. Receitas financeiras ali, 1,5 milhão. Então ele receitou em agosto 18 milhões e 500 mil. Taxas aí que vai para o fundo, para gestão, 2 milhões aí. E outras despesas, 153 mil. Então o fundo teve como resultado ali 16 milhões e 400. Ele teve um resultado de 87 centavos e distribuiu 90. Só que ele ainda tem um saldo aí de 2,62. Por isso que ele está distribuindo um pouquinho acima dos resultados recorrentes do fundo aí. Na hora de calcular, eu vou calcular desde o início do fundo, porque ainda tem um impacto grande de performance aí, ó. Então a gente vai calcular usando tanto essa performance quanto o que foi de taxas para a gestão aí. Quando a performance entra, aí a taxa fica bem mais cara, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É 11,9 mais 52,2. Então o fundo teve de despesas aí 64 milhões e 100 vezes 100 dividido por 600 milhões de receita. Então as despesas do fundo, quando a performance bate aí, ó, sobem para 10,68. Se não tivesse essa performance, cairia ali para algo na faixa de 8 e alguma coisa, 9, né? Então, mesmo com performance,
eu ainda acho uma taxa até que aceitável, tá? Porque vocês vão ver daqui a pouco que o fundo vem oferindo uma boa rentabilidade. Aqui ele mostra algumas informações do fundo, né, em relação à rentabilidade, frente ao CDI e outros indicadores. Aqui ele mostra no mês, né, como é que cada um das fazendas gerou de resultado para o fundo, o total gerado ali de 87 centavos. E aqui, ó, para o fundo, considerando uma cota de base 100 no período, o CDI do período ali levaria essa cota para 142, CDI bruto. Mas quando vai para o CDI líquido, descontado os impostos, ó, cai para 136. Ao passo que o fundo, numa cota de base 100, teria tido um resultado ali de 157. Então o fundo vem tendo um resultado aí bem superior ao CDI do período. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho, né? E aí você não pode ou não quer nos ajudar financeiramente, nos ajude de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo, você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Comenta pra nós, e aí? Você conhecia esse fundo? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Eu já tive esse fundo e acabei optando por sair do fundo por algumas questões. Como começou a surgir os fiagros, eu acabei optando por investir em fiagros, tá? Mas esse fundo eu gostava bastante. O que foi o principal fator para que eu decidisse sair do fundo? Eu acho a gestora Risa uma boa gestora e que eles vêm fazendo um ótimo trabalho. Contudo, eu acho que eles têm pecado na comunicação com o cotista. Eu acho que eles se comunicam mal. O relatório gerencial deles é ruim. As informações são um pouco... Principalmente essa questão da DRE, sabe? Eu acho que eles deixam muito a desejar. Mas eu acho que a gestão faz um bom trabalho. Mas o que me fez sair do fundo? Essa dificuldade de comunicação com o cotista e a gestão não se importa muito com taxas. Eles, quando fazem emissões, são emissões um pouco careiras, às vezes até abaixo do valor patrimonial. Então, assim, isso me fez sair do fundo. Mas, para quem não se incomoda com esses pontos, eu acho que esse é um ótimo fundo aí. E é raro um fundo do setor, um fundo imobiliário do setor agro, né? Hoje, os fundos já estão saindo no formato de fiagros. Enfim, eu já tive, hoje eu não tenho mais. A opção de ter saído são essas, né? Mas ainda assim, para quem abre mão dessas situações aí, eu acho um bom fundo. Eu tenho ainda um fundo da gestão, né? O RZAT, o que é de tijolo deles lá, como se fosse de setor logístico / industrial, né? E alguns ativos híbridos lá. Mas nesse aqui eu acabei optando por sair. Como eu disse, eu acho um bom fundo. Mas hoje, com os fiagros, eu particularmente prefiro investir em fiagros. Agora, cuidado, atenção, aviso, né? O fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo, estar falando por que eu não tenho mais, por que eu saí, isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. E nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude para que você mesmo chegue às suas conclusões, tá? Como eu disse, o relatório deu uma melhorada, mas eu acho que ainda deixa muito a desejar. Então, chegue você às suas próprias conclusões. Aqui eu gostaria de reforçar, né? O nosso objetivo era chegar aos 17.900, a gente chegou. Agora a gente está tentando chegar aos 18 mil. Nos ajude a chegar aos 18 mil, 19, 20. Eu tenho convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail, que pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório aqui eles falam sobre um fato relevante, né? Então, comunicado fato relevante, o fundo celebrou em 21 de agosto um instrumento particular de compra e venda de imóvel, visando a aquisição da Fazenda São Francisco, localizada no Canarana, Mato Grosso. O imóvel adquiriu ali por 297 milhões, sendo 92 milhões pago à vista, e o saldo remanescente será quitado em parcelas corrigidas por 85% do CDI, com vencimentos em 30 de abril, 30/9 dos anos de 2025, 26, 27 e 28. Dentro da estratégia Land Equity, o fundo também possui a Fazenda Clarão, dos quais parte está plantada com eucaliptos, atualmente em processo de colheita. A gestora está investindo na conversão dessa área para o cultivo de grãos,
com ações como preparo do solo e plantio de pastagem. A gestora também informa que a data desse relatório possui um termo de compromisso de compra e venda para adquirir uma nova propriedade no município de Alto Paranaíba, Maranhão, pelo valor de 27 milhões, e trabalha para formalizar os instrumentos de compra e venda. Desde a redução da taxa Selic no segundo semestre de 2023, atualmente 10,75, as operações sale leaseback e buy to lease se tornaram bastante atrativas, com a média de taxas já alocadas de 13%. A gestão também está focada na venda de ativos da estratégia Land Equity, visando a obtenção de ganhos de capital e incremento dos dividendos. Então aqui as estratégias do fundo, tá? Como que elas estavam, qual que é o alvo e como que elas estão atualmente, ó. Então em junho, o caixa que o fundo tinha era 8,8 e agosto atualmente caiu para 3% e eles pretendem manter em 3%. A estratégia Buy to Lease, que é comprar para realugar, o objetivo é ter 30% e eles chegaram nesse percentual e está tudo desembolsado, tudo pago. A estratégia Sale to Lease, que eles compram do próprio inquilino e alugam para ele mesmo, né? A estratégia era 57% e ela vem diminuindo. Então, atualmente, ele está em 48% alocado e ainda tem 3% a pagar. Então, em algum momento, eles tendem a equilibrar isso aí, ó. A estratégia de Land Equity atual era para ser 10% e hoje já está em 16%. Sendo que eu vi uma entrevista do gestor dizendo que o ideal, se eu não estiver enganado, tá? Eles querem tentar chegar entre 30% e 40%. Mas isso, eles precisam que o fundo cresça mais para que aí os outros 60% que o fundo tiver tragam um resultado interessante e aí esses 30%, 40% aí não impactem tanto o fundo no atual momento. Aqui ele explica como é que funciona o sale leaseback, o buy to lease. Eu já tinha explicado anteriormente, né? Então aqui eles compram do produtor e vendem eles alugam para esse próprio produtor e ele tem a opção de recomprar a terra depois. Na estratégia Buy to Lease, eles compram de um terceiro, vendem, alugam, né, para um novo produtor, e esse produtor, ao final do contrato, também tem a opção de recompra da terra. E aqui ele também mostra sobre a estratégia Land Equity. Nesse intertício aqui, eles falam sobre os riscos inerentes a cada um dessas principais riscos, mitigantes de riscos, potencial de retorno. Eu não vou ler essa parte aqui, mas eu sugiro que se você gostar do fundo, dê uma olhada com atenção aí para você entender minimamente. Já a estratégia de Land Equity é aquilo que eu falei para vocês. Eles compram a terra teoricamente depreciada, tratam a terra, melhoram a terra. É como se eles reformassem a terra, tá? Como se fosse comprar um imóvel que está depredado, reforma o imóvel e depois vende o imóvel arrumadinho. Então essa é a estratégia de Land Equity. Nessa aqui, geralmente a terra não está arrendada. Então eles pretendem fazer ganho de capital, né? Então durante um período aí a terra não, entre aspas, não gera receita para o fundo. Aqui ele traz um disclaimer e ele entra na parte dos ativos que o fundo possui. Então atualmente o fundo tem ali as terras, né? Todas as terras. E aqui a gente vê um ponto interessante, ó. Por exemplo, ó, essa fazenda lá em Bom Jesus do Piauí. O fundo comprou o Buy to Lease, valor de aquisição 122 milhões e o saldo remanescente é de 88 milhões. Ou seja, o devedor já recomprou parte da terra aqui. Agora ele não está devendo 122, está devendo 88. Tem a opção de recompra, esse grupo Friesen. Então eles estão recomprando. Ó. Essa outra terra em Serranópolis, Goiás, por enquanto eles não fizeram nada. Ó. Então tem alguns imóveis que não tiveram recompra, outros já tiveram. Ó. Buriticupu, lá em Maranhão, ó, de 41 milhões, hoje eles só devem 28. Então tem algumas terras que essa parte de recompra já começou a ocorrer. E aí, as duas terras que eles têm para essa estratégia Land Equity, você pode ver que ó, Land Equity não tem opção de recompra, Land Equity não tem opção de recompra. Todas as demais aí têm opção de recompra e alguns já começaram a iniciar essa parte de recompra. Inclusive, essas de Land Equity aí, elas têm um valor bem interessante, ó. Porque tem terra de 120 milhões, 50 milhões, 70 milhões ou 40 milhões. Então, essa Wonderland ou Vanderland, não sei, Land Equity, 156 milhões lá em Tocantins. E tem essa outra de Canarana, no Mato Grosso, de 297 milhões, inclusive, teoricamente, a mais cara do portfólio aí. É uma fazenda cara, né? Então, ele vender isso aqui com bastante lucro, isso aqui pode trazer um resultado bem impactante aí para o fundo. Mais abaixo aqui, a gente começa a ver uma por uma das terras do fundo. Eu vou passar rapidamente, mas eu sugiro que se você tiver interesse no fundo, você venha nessa parte final para você ver, né? Um por uma das terras. Ó. Fazenda Santa Clara, em Bom Jesus, do Piauí. Fazenda Morangas, lá em Serranópolis, Goiás. Fazenda Poranga 2, lá em Sorriso, Mato Grosso.
Fazenda Vale do Rio Celeste, Novo Ubiratã, Mato Grosso. Fazenda São Martinho, em Sorriso, Mato Grosso. Fazenda Água Funda, em São Francisco, lá no Maranhão. Fazenda Bacuri e Buriti, lá em Mato Grosso. São Tomás, Rio Verde, Goiás. Santo Antônio do Ouro, Rio Preto, Bahia. Canarana, Mato Grosso. Fazenda Rio Bonito. Fazenda Cristalina, lá em Mato Grosso, Campo Verde. Fazenda Nossa Senhora Aparecida, lá em Balsas, Maranhão. Fazenda Paratininga, Sorriso, Mato Grosso. Fazenda Clarão da Lua, Vanderlândia, Tocantins. Fazenda Bom Jardim, Montevidil, Goiás. Fazenda Flórida, Chapada da Natividade, Tocantins. Fazenda Bacuri, Riachão, lá do Maranhão. Fazenda Chapadão da Serra, Tambaíba, lá no Maranhão. Fazenda Trevisan, lá em Santa Rosa do Tocantins, em Tocantins. Fazenda Noricum, em Guarapava, Paraná. Fazenda São Francisco, em Canarana, Mato Grosso. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back.